Você está realmente comprometido com a sua felicidade, com o seu bem-estar? Ou será que você está esperando que ela bata na sua porta? Olá pessoal, a gente quer trazer para vocês algumas dicas que eu acho que são bastante valiosas no vídeo de hoje e para a gente entender um pouquinho de como é que nós vamos seguir, tá? É importante a gente entender o seguinte: existe um bom número de pessoas no nosso mundo que pensa que sabe o que quer, mas na realidade ela não está muito certa a esse respeito, tá? Vamos entender isso e destrinchar um pouquinho mais essa história? Primeiro, o que é felicidade para você? O que é bem-estar? Né? O que você entende como sendo bem-estar? O que as pessoas entendem a respeito disso? Isso, hoje em dia a maior parte das pessoas acredita que a felicidade é quando eu tenho o carro do ano, casa, relacionamento, né? Um bom emprego, isso, quando a viagem, amigos, coisas externas. Exatamente, mas elas ainda não entenderam com clareza que a gente está usando o termo felicidade para generalizar o quê? Bem-estar. Isso, que na verdade a busca real é por essa sensação, Exato. Né? É por essa sensação que nós chamamos de felicidade, paz, harmonia. Isso, vamos analisar a nossa vida, né? Quando a gente tem uma sensação boa, né? A gente diz que está se sentindo bem. Ou que está feliz. Exato, olha só. E o contrário, quando a gente diz que está se sentindo mal. O que significa triste, isso? É porque tem uma sensação interna ruim. Se a gente for distender isso um pouquinho mais, né? Aí a gente vai entender por que as doenças elas se somatizam. A gente se sente mal por tanto tempo que dói no corpo. Dói e chega a cristalizar a dor. Exatamente. Então, tudo bem, você já entendeu o que a gente quer dizer com felicidade. Sensações agradáveis, positivas, de alegria, de contentamento. Ok? Até aí? Tudo bem. Vamos em frente? O problema é que a maioria das pessoas jogam para fora, né? Elas buscam fora aquilo que vai proporcionar nelas a sensação interna. Isso, e é por isso que o nosso mundo hoje, em geral, né? Você que está assistindo aí com certeza já tem um ponto de vista diferente. As pessoas elas estão buscando acumular coisas, bens, amizades, relacionamentos, seja ela física ou internetica. Isso, exatamente, porque hoje, né, as pessoas já não sabem mais conviver, mudou um pouquinho isso, mas quando eu tenho aquilo fora, coisas externas, eu me sinto, na maioria das vezes, com essas sensações. Isso, porque elas provocam sensações boas. Agradáveis. Então a gente poderia dizer assim, tem algum problema em a gente ter amizades? Em a gente ter um bom trabalho? Ter um bom carro? Estar confortável na nossa casa? Nenhum problema. Nenhum, isso faz parte da nossa vida. A gente está aqui no mundo material, essas coisas fazem parte do mundo em que a gente vive. Isso. O problema é quando eu transfiro para o lado de fora a busca pela minha realização. Até mesmo a responsabilidade por eu ser feliz. Isso. Vamos usar a palavra felicidade para generalizar todo esse contexto de sensações boas. Isso. Então, quando eu não tenho o relacionamento que eu sonho... eu fico infeliz. Isso. Quando eu não tenho a casa de 250 milhões de reais... eu posso me sentir pequeno, diminuído, infeliz. Quando eu não tenho uma coleção de carros na minha garagem... vem todo um sofrimento e um mal-estar. Tudo bem que a gente está exagerando na parada, né, gente? Mas o fato é que sim, ainda as pessoas, no geral, são muito movidas por coisas, para que essas coisas possam lhe provocar sensações internas. Mas isso é o mais óbvio que a gente tem que entender. As coisas, independente de quais sejam, estão pro lado de fora. Independente da proporção, né? Seja um tênis... que às vezes a pessoa sofre porque queria ter um tênis de tal marca e não tem, seja por uma casa, um relacionamento, uma viagem, coisas maiores. Isso. Né? Tá? Então, qual é o entendimento que a gente tem que ter a respeito de estar comprometido com a nossa felicidade? Primeiro é compreender, né? Internalizar que, embora as coisas façam parte do mundo, elas vão continuar fazendo parte do mundo quando a gente for embora dele.
não vai junto. Isso vai acontecer, né, cedo ou tarde, mesmo que seja naquele momento derradeiro e fatal, quando as funerárias ficam mais do que felizes, né, porque alguma coisa do lado de fora aconteceu, né, e elas têm motivos para comemorar porque tem mais um presunto entrando na fila. Isso. Tá? Então, eu não sei na pesquisa de vocês aí na cidade de vocês, mas a gente mora numa cidade do interior e aqui eu ainda não encontrei caixão com gaveta. Não, nunca vi caixão com gaveta. Não tem, pois é, a gente chega aqui de mãos abanando e vai de mãos abanando também, tá? Então, cedo ou tarde, tudo isso vai passar, porque são coisas passageiras, mas aquilo que a gente constrói no nosso interior, no nosso coração, na nossa alma, é a única coisa com qual a gente pode contar. E a grande dificuldade que acontece é que quando eu determino, quando eu permito que as coisas de fora influenciem no meu bem-estar, eu estou dando uma carta branca para que elas também influenciem no meu mal-estar. Isso, essa é a grande sacada, tá? Isso é a parte mais importante que a gente tem que entender. Por quê? Né? O carro que a gente compra hoje, tá? Não vamos falar em termos de 10 anos ou de 50 anos que ele vai apodrecer e vai enferrujar. Amanhã ele pode ser roubado. É isso. Ou pode sofrer um acidente. Isso, pode acontecer muitas coisas. Ou você pode descobrir que ele não era tão bom quanto você esperava. O fato é que inesperadamente as coisas acontecem no nosso mundo. Tá? Então, por mais que a gente tente exercer o controle sobre as coisas inesperadas acontecem na nossa vida o tempo inteiro. Uma falsa sensação de controle existe e a gente tem que quebrar isso, né? Porque aí o que acontece? As coisas inesperadas acontecem e por essas coisas inesperadas eu me sinto. Então eu acabo saindo da minha felicidade, do meu bem-estar, da minha alegria. A felicidade acabou. Isso. Está pequena. Está pequena. Morreu junto com o meu carro, morreu junto com o meu trabalho, morreu junto com o meu relacionamento. Então o que significa? Esse nível de felicidade a que as pessoas em geral elas estão presas, ela é aquela transitória. Ela é aquela que vem e que vai, que faz parte da vida de todo mundo, que traz prazer, mas não é aquela que a gente está procurando de verdade, aquela que é espontânea, eterna, que vem de dentro. Ou seja, ela acaba mantendo essa felicidade transitória, ela me mantém no sofrimento. Porque eu estou feliz pelo que está acontecendo fora de mim. Não é uma felicidade real, não é uma felicidade enraizada em mim, independente do que aconteça fora. Talvez a gente possa explicar isso um pouquinho, não que ela nos mantém no sofrimento, mas a mesma capacidade que ela tem de nos proporcionar o prazer, quando a gente adquire aquela coisa que a gente trabalhou a vida inteira, ela também tem a mesma capacidade de provocar a mesma intensidade de sofrimento, porque aquela coisa vai se perder inevitavelmente. Como você disse, ela é passageiro, então vai chegar um momento em que passa. Isso. E aí você entra num ciclo de sofrimento. Exato. Então, qual é a grande sacada para a gente entender o que é felicidade? Primeiro, né, dentro dos termos que a gente está usando, é que ela vem de dentro. Segundo, quanto mais ela é manipulada pelos elementos de fora para nos produzir prazer, mais ela também vai conseguir nos produzir sofrimento. Quando ela se encerrar. Então, não é isso que a gente está buscando de verdade. Isso. É para eu continuar? Eu estou esperando o vento passar. Tá bom. Mas acho que a gente pode seguir. Então a grande dica é, se eu percebo, que talvez quem está assistindo já percebeu e outras pessoas estão percebendo agora. Então, se eu percebo que buscar esse bem-estar, né, essa paz, essa harmonia, essa tranquilidade interior fora é uma furada, né? Eu preciso concretizar isso dentro de mim. Por que as pessoas se mantêm em ciclos de sofrimento? Que é o que acontece na vida de muitos dos nossos leitores, né? A gente, quando tocou sobre esse tema num outro vídeo, teve uma pessoa que falou assim: mas é tão difícil a gente se manter bem quando as coisas vão mal. Eu concordo que, num primeiro momento, parece muito difícil. E a gente fala isso porque ainda está muito identificado com o que acontece fora. Muito envolvido. Né? Exatamente, mas o grande desafio que a gente tem, se você está aqui, né, se você está escutando a gente, se você tem o mesmo desafio que nós temos, é sermos quem nós nascemos para ser, independente daquilo que o ambiente traga para nós. Foi isso que todos os grandes homens e as grandes mentes da humanidade trouxeram para nós, os iluminados. E as grandes mulheres também. Também, com certeza, com perdão da palavra. E que mostram até hoje, tá? Que esse é o nosso objetivo, é nós fugirmos daquilo que os nossos sentidos percebem e conseguir encontrar tudo isso dentro. Mas, vamos voltar lá. Por que a gente se mantém, então, no ciclo de sofrimento? Número 1,
tá? Vamos fazer aqui bem didaticamente, porque a gente se apega no nosso sofrimento. E esse apego, ele é muitas vezes, o que é o se apegar ao sofrimento? Não é assim, estou adorando ficar sentindo isso e eu não quero que isso saia de mim nunca. Claro que não. É porque não é consciente esse apego. É um apego inconsciente, que muitas vezes o meu apego é por aquilo, é permitir, como é que eu posso explicar? É um apego pelo que eu penso. Isso, pelo que eu sinto. Ou seja, as crenças que eu tenho, né? O que eu sinto com relação àquele movimento, às vezes eu me apego àquilo. Tem gente que também se alimenta do sofrimento. Tem, eu escutei uma vez uma pessoa dizendo assim que ela tinha medo de ser feliz. Então, inconscientemente, ela estava muito apegada a diversas circunstâncias de vida, que ela estava sofrendo, mas ainda assim ela tinha medo de sair de tudo aquilo que ela tinha se agarrado e construído para ela, para tentar o novo. Isso. E vem aquela questão de que a gente se apega às coisas que a gente aprendeu e que a gente acredita nesse mundo. E hoje está muito enraizado a crença de que sentir dor é normal. Sentir sofrimento faz parte, isso, né? Que de você, que é assim mesmo. Se você me criticar e eu não gostar, é normal eu ficar chateada com você, é normal eu ficar brava, eu ficar irritada, é normal. E aí mantenho o meu ciclo de sofrimento. Então por baixo desse apego a gente vai encontrar crenças, a gente vai encontrar os traumas das pessoas, vai encontrar aquilo que a sociedade diz, vai encontrar leque, né, todas aquelas estruturas mentais que fazem a pessoa acreditar que é normal a gente se sentir um lixo. Eu já escutei, inclusive, assim, uma pessoa me falar que é normal, dentro de um relacionamento, existir um pouquinho de ciúmes, para que a engrenagem funcione bem. Que é normal quando tem tapas e beijos, como diz aquela música, né? Isso, tá? Então, assim, são apegos àquilo que eu acredito, àquilo que eu ouvi, àquilo que a sociedade me coloca. E muitas vezes a maioria das pessoas tem medo de soltar. Mas se eu deixar de acreditar, um exemplo, que é normal dentro de um relacionamento ter ciúmes, então quer dizer que vai ficar tudo um oba-oba? Vai, né? Entende? A mente da pessoa cria histórias. Ela cria coisas, isso, ela cria histórias que se ela não controlar, então tem alguma coisa errada. É doença, insanidade. Então se a gente for pegar os apegos, as crenças, as emoções, os traumas, a gente vai entender que tudo isso forma dentro da pessoa uma identidade. Isso. E muitas pessoas, né, para não dizer quase todas, estão muito apegadas à identidade, aquilo que elas acreditam a seu próprio respeito. Ou ainda, aquilo que os outros acreditam a meu próprio respeito, e por isso elas não se sentem confortáveis ou confiantes para demolir aquela estrutura e começar de novo. Porque aí entra junto com a identidade, né, de quem eu sou, porque às vezes, hoje em dia, nós estamos num momento em que as pessoas acreditam que elas são aquilo que elas têm, aquilo que elas conquistaram, os papéis, os relacionamentos, né? Aquilo que ela conquistou de fora e que mantém, entre aspas, a felicidade dela, né? Então é a identidade dela. E aí, junto com isso, eu percebo que vem muito grudado nisso a autoconsideração. As coisas ficam meio emboladas em estudo, né? Isso, daí porque a autoconsideração traz aquela sensação de, primeiro, eu me considero de determinada forma, e a maioria das pessoas se considera boa, porque eu ainda não conheço nenhuma pessoa que chegou pra mim e disse, nossa, eu sou má, eu sou muito má, eu sei que eu sou má, não. Normalmente as pessoas dizem, não, eu faço as coisas da melhor forma possível, porque é isso que acontece mesmo, né? E aí a autoconsideração, ela mexe com você, porque de repente você vai ter que abrir mão de... como é que eu posso dizer? De algo que você acreditava ser verdadeiro. Falsos valores. Isso. E aí, de repente, mas o que vão pensar de mim se eu admitir que eu errei? Ou o que eu mesma vou pensar de mim se eu fizer tal coisa que eu nunca faria? Né? Tipo assim, tomar uma decisão, uma atitude que antes dentro de mim não era real. A gente poderia entender assim, né? Já para quem está comprometido com a sua felicidade, por exemplo, está num relacionamento ruim. Isso, esse exemplo é muito bom. Isso, do relacionamento é legal. Como fica dentro de você ter que admitir que você escolheu uma pessoa, digamos assim, vamos chamar, né, leigamente. De forma errada, mas... Isso, mas assim, que você escolheu errado. Isso. Tá? Como é que você se sente, né? Como é que fica a sua autoconsideração, as suas crenças, né? A sua identidade perante a sociedade, a família, os amigos. Diante de si mesmo, ao admitir que você fez uma escolha ruim. Isso, exatamente. Como é que fica para você quando você percebe que
talvez a profissão em que você investiu estudo, dinheiro, tempo, não é aquilo que você gostaria de fazer. Ou que você entrou numa faculdade que você não quer terminar porque você percebeu que não é aquilo que mexe com você. Ou que você está entrando numa carreira por pressão da família, porque acreditam que você tem que ser isso ou aquilo para, né? Para várias coisas aí que dá para... Isso, dá pra gente desdobrar em um Ou que monte de você, insanidade. até mesmo assim, comprou um imóvel que você queria muito e de repente você decidiu que aquilo lá não é mais para você. E você percebe que, enfim, você fez um mau negócio. Isso. Como é que fica a autoconsideração? A sua imagem. Como é que você se comporta diante disso tudo. Isso. Tá? Então são exemplos assim para a gente entender como o mundo externo, constantemente, ele nos instiga a nos sentir mal. Isso, na maior parte das vezes. Isso. E um último ponto que é bem importante, né? Por que a gente se mantém em certos aspectos de sofrimento? Isso é porque a gente está sentado na nossa zona de desconforto. Desconforto. Exatamente. Por quê? Porque pode parecer bom você sentar num formigueiro. Pode parecer macio num primeiro momento. Isso, mas chega uma hora em que começa a incomodar, a gente começa a ficar com o bumbum um pouco ardido. E aí tem vários aspectos do porquê que a pessoa se mantém aí. Vejam que se a gente fosse entrar em cada aspecto desse, hoje o nosso vídeo seria assim de muitas horas. Então tem vários, sobre isso tem já vários vídeos anteriores. A gente faria uma epopeia do Senhor dos Anéis. Aqui. Isso, né? E estendido ainda, né? Então a gente está passando assim por cima, dando as dicas para que você mesmo procure esses detalhes, tá? E aí o que acontece é que a gente vem na parte boa do nosso vídeo. Para informar que nós temos situações na vida. E isso vai ter da hora que você nasce, a hora que você morre. Você vai passar sempre por situações na vida. Algumas que a gente consegue ter vamos dizer assim, uma influência parcial. Isso. Outras maiores, outras menores e outras que a gente simplesmente não pode controlar. Não, outras que a gente não tem influência nenhuma. Que surge aquilo na tua vida e você não tem nem o direito de estar mexendo naquela situação, né? Como um exemplo, assim, um acidente, né? Tipo, ela surge na tua vida, você não está esperando por aquilo, tem seus resultados e você não consegue escolher se você quer passar pelo acidente ou não. Uma doença. Isso, uma perda de um ente querido, né? Até mesmo às vezes perda do emprego, às vezes você não tem escolha. Aconteceu. Não tem muito o que você movimentar para que a situação se modifique. Mas nós temos ou não temos escolhas? A gente tem escolhas por lado de fora, muito parciais, né? Como todas essas situações que a gente mencionou. Mas a gente sempre pode escolher o estado interior em que a gente quer enfrentar esses momentos que nem sempre são bons. Que seria o verdadeiro livre-arbítrio. Isso. O livre-arbítrio real como eu quero me sentir. Isso, e aí a gente vai começar a perceber se de verdade a gente está comprometido com a nossa felicidade ou se a gente está ainda acreditando que Deus, o universo, tem que trazer a felicidade na nossa porta para que a gente se sinta bem. Então o verdadeiro compromisso com a felicidade, com o meu bem-estar, é eu conseguir fazer escolhas. Tem momentos em que eu consigo escolher fora. Tem. Então, como você falou, de um relacionamento que não está assim muito bom. Né? Eu posso escolher se eu quero continuar nele ou não. E ainda assim tem momentos em que a pessoa nem consegue escolher isso. Tem né? muitas que às pessoas... vezes ela está meio amarrada ali na situação. Vamos entender assim, um relacionamento afetivo a gente consegue escolher um companheiro. Tem pessoas, gente, por incrível que pareça, que estão em relacionamentos ruins acreditando que eles estão fazendo bem. Isso, acreditando que tem uma missão a cumprir. Ou que um dia vai melhorar, tá? Mas é importante entender que se aquilo que a gente faz hoje, agora, não contribui para a minha felicidade, alerta vermelho. Isso, ele não vai contribuir no futuro. Olha que simples, você vê como é fácil a gente perceber Porque as ele coisas. já está mostrando como é. Né? Então, por exemplo, um emprego em que você não está satisfeito. Não vai chegar um dia em que ele simplesmente vai ficar bom. De repente você acorda e diz, uau, o emprego da minha vida, sendo que até ontem não era. Então, se você já está em uma situação de risco emocional, onde a sua felicidade e seu bem-estar não estão sendo supridos, porque você precisa estar bem internamente, então você tem escolha. E aí tem que se questionar, por que eu estou me mantendo nessa situação? Que me gera mal-estar. Isso, que não está comprometida com a minha felicidade. Exatamente. Então esse é o primeiro, são as que a gente tem escolha.
Agora, tem aquelas em que a gente não escolhe, Não. né? Tem Como foi aquelas que mencionado. o universo Isso. determina. As inesperadas e pior, né? Pior do que as inesperadas. Os parentes. Família. A gente não consegue determinar necessariamente, né? A gente não consegue se livrar de pai ou de mãe quando eles são, tá? A gente não consegue se livrar de filhos quando eles são, enfim, Nem de nenhuma parte da família, porque você nasceu ali por... por afinidade, Afinidade. isso, que talvez hoje, né, se você já se trabalhou, já se aprimorou, você mudou, Provavelmente você nem tenha afinidade. afinidade mais, mas enfim, eles estão lá, tem coisas que a gente não consegue mudar. Talvez, né, um dos leitores aqui esteja num trabalho que não satisfaz, mas no momento ele não tem outra opção. Isso, que se sair não tem outra opção é pior, né? Isso, No momento atual. Isso, então tem coisas que não dá pra gente fugir. E aí? Aí a gente tem que exercer o nosso livre-arbítrio. É o verdadeiro livre-arbítrio. Isso. Que é você escolher como você quer se sentir nessa situação que você não tem como modificar. Então vamos imaginar o seguinte, vamos pegar um caso assim bem drástico, né, de uma mãe que descobre, que percebe que o filho está usando droga. Tá? Tem algumas coisas que ela pode fazer, clínica, acompanhamento terapêutico, parará pururum, mas nada disso muda o fato de que ele se perdeu, né, perdeu um pouco do contato com a própria vida. Está entrando num caminho. E depende dele querer sair. Não Exato. depende da mãe, do Depende pai, da da mãe. avó, de ninguém Isso. querer tirar ele de lá. Então a questão sobre isso é, se eu me sentir mal, isso vai solucionar o problema dele? Óbvio que não. Se eu me preocupar, se eu já sofrer e começar a chorar, Se eu fizer chantagem emocional, Isso, né? não vai ajudar. Não vai mudar. Então, assim, entrar nesse tipo de emoção negativa, né, não favorece em nada a sua felicidade. Isso. Não favorece em nada o seu bem-estar. Então é aí que a gente tem que parar e se questionar. Vale a pena? Como é que eu posso me sentir nesse momento? Que escolhas eu tenho? Para onde eu vou? Como é que eu posso exercer a minha capacidade de escolher o meu estado interior? Porque pegando esse exemplo de mãe e filho, é claro que normalmente a gente tem que buscar apoiar, trazer uma luz para a vida daquela pessoa, porque você não vai simplesmente falar que se dane. Você não vai fazer isso com nenhum ser humano, menos ainda com um parente próximo que você tenha uma afinidade com aquela pessoa. Mas, eu vou fazer o meu melhor, porém não adianta eu ficar perdendo noite de sono, não adianta eu ficar me lamentando, chorando, reclamando. Eu preciso estar bem para ter discernimento suficiente para ajudar aquela pessoa a se melhorar. E porque, novamente, por mais que seja um filho ou uma situação assim inevitável, elas estão para o lado de fora. Isso. E aí, quando eu me comprometo com a minha felicidade e eu compreendo que é uma sensação, que são várias sensações, né? A palavra felicidade engloba várias sensações de bem-estar, de leveza, de harmonia, né? De tranquilidade, assim vai. Então, quando eu me comprometo com isso e compreendo que isso é um estado interior, é um estado lá dentro de mim, que não é nem nesse corpo físico não, mas a gente fala lá dentro para entender que não está fora, e que eu posso escolher estar sempre bem, independente do que acontece fora. Aí isso então me traz toda uma diferença de vida. Porque daí a gente percebe que tem possibilidade de mudar. Isso. A vida fica mais leve. Lidar com as situações que vão aparecer até o fim da minha existência se torna mais simples, porque o que acontece é que a gente sai, a nossa vida é como se fosse um teatro, né? Então você pode escolher ser um personagem desse teatro e viver ali sentindo todas as emoções e o turbilhão que acontece na vida dele, ou você pode escolher ser um da plateia, em que você senta na cadeirinha e você vê as coisas acontecendo, e muitas vezes o fato de você estar na cadeirinha e ter um drama passando ali na tua frente te traz até mesmo um certo divertimento. Isso dá até a possibilidade da gente reforçar isso, né, de que a vida ela não é pessoal. Isso. De que as coisas acontecem e que a gente pode estar dentro sofrendo com ela ou pode estar de fora observando a vida passar. Que fica mais fácil de você encontrar respostas, de você encontrar como mudar situações, como me posicionar perante essa situação. Porque quando eu estou no turbilhão, é como se uma nuvem de fumaça, né, entrasse e eu fico só na emoção. Agora, quando eu viro o observador,
da minha própria vida, das coisas acontecendo fora. Então eu saio da minha autoconsideração, eu abro mão dos meus apegos, eu abro mão até mesmo da minha identidade, porque tudo bem, ontem eu gostava, mas hoje eu percebi que não é bem assim, então eu não gosto mais. E a gente tem direito de mudar quando quiser. Isso, então eu começo a abrir mão de coisas fixas e me torno mutável, eu me torno fluida. Fluida, eu acho que esse é o ponto. Tá? Bom, o que mais? Eu diria que acho que é isso, né? Porque senão a gente acaba abrindo muito leque. É. Tem muita coisa para se falar sobre como estar num estado de presença, mas eu acho que a gente já colocou isso em outros. Tem outros vídeos E dá falando pra gente, sobre se isso. vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que a gente explane mais sobre isso, aprofundar mais, esmiuçar, escreve aí que a gente vai fazendo outros vídeos. Lembrando sempre, gente, o que nós temos falado já desde muito tempo, o sofrimento, ele é só uma opção. Só. Tá? E todo o nosso material é para fazer com que aqueles que ainda têm alguma dificuldade comecem a perceber que dá para mudar. Tá? O resto, a gente dá um jeito. A sua felicidade é a escolha sua. É isso aí. Ninguém pode alterar o que você sente, independente do que está acontecendo fora. Se você se comprometer a se sentir bem, feliz, em paz, pode cair o mundo pro lado de fora. Você vai ver o que está acontecendo, vai alterar sim o rumo da sua vida em muitas coisas, mas você sabe que você está buscando o que é melhor para você, aquilo que te traz felicidade, que está dentro e nunca fora. É isso aí, gente. Qualquer dúvida, pergunta, mandam pra gente que nós respondemos com o maior gosto, tá bom? Um grande abraço e até mais. Até mais.